Tireoide, uma glândula tão pequena, mas tão importante para a reprodução. Apesar desse ser um tópico abordado com mais ênfase muito recentemente, né? O que vemos nos trabalhos mais atuais é que o funcionamento tiroidiano adequado ele vai ser fundamental para todos os processos reprodutivos. Ele é determinante, por exemplo, para todas as fases do desenvolvimento ocitário, ele é importante para a implantação adequada, para uma eficiente invasão trofoblástica e para, especialmente, o desenvolvimento mais inicial do feto, tá? O que sabemos hoje é que células diferentes no ovário, incluindo células do epitélio, o oócito, células da granulosa, além de células do endométrio, da placenta, do tecido fetal, todos eles expressam receptores para os hormônios tiroidianos, né? Sugerindo, então, aí a importância deles para que todo o nosso sistema reprodutor funcione de maneira correta e de maneira adequada. A gente precisa lembrar que a gravidez é um estresse para a glândula tireoide. A gestação aumenta por si só a demanda de produção hormonal pela tireoide. Portanto, eu digo sempre que essa glândula ela é posta à prova durante esse momento. E mesmo a tireoide com funcionamento discretamente inadequado, ela já vai ser fator de risco para infertilidade, aborto espontâneo e mau prognóstico materno-fetal. É isso que a gente vê na prática, tá? Costumo dizer que a gravidez é um passeio um pouco radical para a nossa tireoide, como o em uma montanha-russa. Se as coisas estiverem perfeitamente saudáveis, esse estresse transitório e as mudanças, né, que a gestação exige a esse padrão de funcionamento da tireoide não serão um problema. Os níveis hormonais vão subir e descer, as proteínas que ligam esses hormônios também sobem e descem, mas em uma mulher em que a tireoide funciona de maneira correta, o resultado líquido é uma mudança zero. Você não tem problemas, não tem sintomas e consegue levar essa gestação a termo. No entanto, se esse cenário for diferente, se em qualquer lugar desse exigente trajeto você tiver um problema, esses loopings da nossa montanha-russa podem mudar os níveis hormonais dessa paciente e colocá-la num estado de hipotiroidismo, e isso é fator de risco tanto para aborto quanto para diversas outras complicações. Não só uma gestação natural, mas os ciclos também de fertilização in vitro vão ser tecnicamente um estresse para a tireoide. Se a sua paciente teve vários ciclos de fertilização in vitro com falhas, né, sem uma causa identificada, é importante testá-la para anticorpos da tireoide antes que ela passe por um novo ciclo, né? Mesmo que essa paciente já tenha sido identificada, testada e esteja tomando medicação para tireoide, a gente sabe que em 80% delas os médicos vão precisar ajustar essa dose, tá? Quando a gente fala em tireoide e reprodução, a gente precisa lembrar da mais importante causa de hipofuncionamento dessa glândula, que é a autoimunidade da tireoide, né? Chamada tireoidite de Hashimoto. O importante é que além desse hipofuncionamento que essa patologia pode trazer, um estado imunológico alterado, né, que não é nada favorável para a gestação, e a presença desses anticorpos aumentado contra a tireoide, mas que a gente sabe hoje que eles parecem ser patogênicos também para o ovário, são os possíveis mecanismos que vão explicar o porquê ter anticorpos aumentados mesmo em mulheres com o TSH ok, já causa uma série de riscos para a reprodução, tá? Anticorpos elevados contra a tireoide, especialmente o anti-TPO, já é suficiente para a gente diagnosticar essa autoimunidade tiroidiana ou a tireoidite de Hashimoto. E aí a gente já tem um problema. De forma convencional, não se testa anticorpos em uma mulher sem sinais e sintomas aparentes de hipotiroidismo, né? E aí uma grande comissão sobre tireoide e gravidez na França sugeriu que se a gente rastreasse universalmente, né, ou seja, todas as mulheres, para a doença de Hashimoto quando elas consideravam engravidar, a gente encontraria mais do que o dobro de doença da tireoide diagnosticada e que são publicadas atualmente. Ou seja, né, a gente está deixando muita
mulher andar por aí com uma inflamação crônica de baixo grau da tireoide, sem controle, sem tratamento e com importante impacto sobre a sua fertilidade. Vale lembrar que um anti-TPO aumentado mesmo, então, sem o TSH alterado, indica uma reserva tiroidiana baixa com maior risco de desenvolvimento de hipotiroidismo quando essa mulher entrar na gravidez e quando essa glândula for posta à prova ou quando ela passar por um tratamento de reprodução humana assistida. Então, pessoal, quando uma mulher tem desejo reprodutivo, seja ela infértil ou não, elas devem ser rastreadas para alterações da tireoide, mesmo que os sintomas clássicos de hipotiroidismo, por exemplo, não estiverem presentes ou ainda não estiverem presentes. Aí a gente está falando de rastrear, né, de fazer um painel completo para o funcionamento dessa tireoide, não só TSH e T4 livre, como a gente vê comumente por aí, mas dos anticorpos e de todos os nutrientes que são fundamentais para um funcionamento adequado dessa glândula, tá? Lembrando que o hipotiroidismo ou os anticorpos aumentados, eles aumentam de 2 a 10 vezes o risco dessa mulher ter um aborto, por exemplo, quando comparado àquelas com funcionamento normal. Se a gente identifica e trata uma mulher com hipotiroidismo ou alteração dos anticorpos, eu reduzo esse risco. Então, isso é fundamental. A gente precisa lembrar que qualquer doença autoimune está associada a um risco maior de aborto. E que mulheres com outras doenças autoimunes já diagnosticadas também têm risco aumentado para Hashimoto. Então, se a sua paciente tem, por exemplo, diabetes tipo 1 ou doença celíaca, eu insisto que você ateste, né, para Hashimoto. E se ela tiver qualquer outra doença autoimune, essas são mais associadas ao Hashimoto, eu sugiro testar também. A grande lição é a gente fazer o rastreamento, mesmo que essa paciente seja assintomática. A ideia é que a gente seja proativo e que a gente não espere que ela tenha vários abortos antes de detectar esse problema, que tem uma solução relativamente simples, né? A gente deve lembrar que mulheres com hipotiroidismo, elas enfrentam complicações durante a gravidez. Restrição no crescimento fetal, hipertensão, parto prematuro, hipotiroidismo fetal. Então, mesmo que ela não tenha um problema suficiente para abortar ou até para ela não conseguir engravidar, ela vai ter uma série de complicações durante a gestação, se não for olhado para isso, né? Então, rastrear, identificar essa mulher, trazer essa mulher para um TSH-alvo, que os estudos mostram ser menor que 2,5, são as nossas metas. E modular o funcionamento do sistema imunológico quando essa autoimunidade estiver presente, por exemplo, através dos cuidados com o intestino, a suplementação de selênio, os ajustes de vitamina D, avaliar o consumo de glúten, por exemplo, a gente já vai estar ajudando muito as nossas pacientes com desejo reprodutivo. Até o próximo vídeo.